Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila, sou professora de matemática, né? Para quem não me conhece ainda. E eu vou estar com vocês aí nos próximos vídeos e nos próximos roteiros, tá? Antes de eu começar a explanar um pouquinho aí sobre a nossa aula, vou pedir desculpa já de antemão com relação ao vídeo, né? Que não é uma webcam das melhores. O áudio também, que às vezes pode dar uma falhada. E por estar em casa, porque aí no meio da aula vocês vão ouvir cachorro latindo, reforma do vizinho. Então já estou pedindo desculpa aí de antemão por essas coisas que podem acontecer aí durante a aula, tá? Vamos começar? Bom, eu dei uma olhada aí nos roteiros anteriores, né, que foram enviados a vocês, e vi que vocês viram bastante sobre matrizes, né? O que é o significado, determinantes e várias outras coisas, né? Foram aí dois roteiros focando aí no conceito de matrizes. Neste roteiro, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas lineares, tá? Eu vou dar uma introdução aí falando um pouquinho sobre equação linear, depois entraremos como sistema e vamos explanar aí resoluções, tanto no formato algébrico como geométrico. Vamos começar? Fiquem ligados aí. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação que eu fiz para a gente conseguir discorrer da melhor maneira possível, né, o conteúdo aí e auxiliar o aprendizado aí de vocês. Vamos esperar a tela abrir. Vou me colocar lá no cantinho, tá, gente? Para não atrapalhar a visão aqui da apresentação. Bom, como eu disse na introdução, nós vamos começar, né, o conceito de sistema linear falando um pouquinho sobre a equação linear, tá? E vou colocar aqui um exemplo sobre o que é uma equação linear e o que não é linear, tá? De primeiro momento, já vamos deixar bem claro que uma equação linear, ela tem que ser de primeiro grau, tá? Então, se tiver ali alguma variável ou incógnita, quando eu falo variável ou incógnita, eu falo a respeito dessas letrinhas, tá? Elevado à segunda potência, que é ao quadrado, ou ao cubo, ou até mesmo expoente negativo ou fracionário, ele já não é mais linear, tá? Não é mais uma equação linear. Então, tem que ser elevado ao expoente 1, tem que ser de primeiro grau. Essas variáveis, que muitas vezes vocês vão ouvir falar como variáveis ou incógnitas, tá? Elas não podem. Deixa eu arrumar aqui a minha seta para que ela não fique sumindo, tá? Elas não podem se multiplicar entre si e nem dividir, tá? Então, já é a segunda condição para que seja uma equação linear. Então, reparem aqui que eu coloquei 3 exemplos de equação linear. 3x igual a 5, lembrando que eu tenho uma multiplicação aqui entre o número e a incógnita, tá? Não tem uma multiplicação entre as duas incógnitas. E depois, vou usar aqui a outra ferramenta, que eu acho que vai ficar melhor. Mouse. Acho que agora não vai sumir mais. Vou arrastar aqui para cima, para não atrapalhar. Então, continuando, né? Eu tenho uma multiplicação entre o coeficiente, que eu vou chamar esses números que acompanham as letrinhas, que são incógnitas ou variáveis, de coeficientes. Eles se multiplicam, né? Mas eu não tenho multiplicação aqui entre as incógnitas. Então, aqui eu tenho uma equação linear, tenho outra, né, com duas variáveis,
2x mais y igual a 0. Então, nós já sabemos que as letrinhas se chamam incógnitas ou variáveis. Os números que acompanham as letras são chamados de coeficientes. E o número, né, que não acompanha nenhuma incógnita, eu vou chamar de termo independente. E o último exemplo de equação linear é x mais y menos 2z igual a 3. Então, aqui nós temos uma equação linear com uma incógnita, aqui com 2 e aqui com 3, tá? Professora, se você falou que o número que acompanha a incógnita se chama coeficiente, quer dizer que esse último exemplo aqui não tem coeficiente? Tem. Quando não tem nada na frente, nós temos o 1, é um x e um y. Então, nós temos como coeficiente aqui o 1, que acompanha o x, o 1 que acompanha o y e o menos 2 que acompanha o z. Termo independente, o 3. E incógnitas, x, y e z. Nós vamos explanar isso depois, assim, mais detalhado, para vocês conseguirem captar melhor essa mensagem. E coloquei aqui do lado também, né? Alguns exemplos, vamos ver aqui se vai aparecer. Desculpa, gente. Apareceu. Alguns exemplos de equações não linear. E eu vou explicar para vocês o porquê que elas não são lineares. Vou arrumar aqui a minha caneta para a gente poder fazer algumas anotações, tá? Então, aqui eu já tenho. Vou mudar a cor. Não, vou deixar a vermelhinha mesmo. E vamos para o primeiro exemplo. X elevado ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Então, logo de início eu já falei que elas têm que ser de primeiro grau, tem que ter expoente 1. Aqui ela não é linear, porque nós temos o expoente 2, ok? Segundo exemplo de equação não linear. 3xy mais z igual a 7. Nós temos aqui a multiplicação entre incógnitas. Então, ela não é linear por este motivo. Bom, professora, mas você já não disse que tem que ser grau 1? Eles estão tudo com grau 1. Por que que não é grau 1? Gente, eu tenho grau 1 no x e grau 1 no y. Então, 1 mais 1 é 2. Então, ele já passa também a ser um grau diferente do que 1. E o último exemplo aqui de equação não linear, 2 vezes raiz quadrada de x igual a menos 1. Nós temos aqui o menos 1, que não é aceitável, né? E a raiz de x. Por que a raiz de x? Gente, nós temos que raiz de x é igual a x elevado. O que está dentro vem em cima e o que está fora vem embaixo. Então, eu tenho x elevado a meio, não é grau 1. Então, por esse motivo também não é uma equação linear. Então, vamos lá. Já vimos o que é uma equação linear, o que não é, algo que é muito importante. Vamos agora... Eu acho que toda vez eu vou ter que fechar aqui para poder andar aqui com o slide. Vamos agora relacionar coeficiente, incógnita e termo independente, para isso ficar bem claro aí na cabecinha de vocês, ok? Então, no primeiro exemplo de equação linear, eu coloquei aqui o 3x igual a 5. Vamos ver quem é a incógnita, quem é o coeficiente e quem é o termo independente, tá? Usando de novo a minha canetinha aqui. Nós temos como incógnitas todas as letras. Aqui nós temos só uma, que é o x. Coeficiente, os números que acompanham essas incógnitas, 3. E termo independente, o termo
que não está acompanhando nenhuma incógnita, nenhuma letrinha. Então, é o 5. Ficou fácil, não ficou, gente? Vamos agora colocar mais um exemplo aqui de como fazer, né, essa separação, de como separar o que é incógnita, coeficiente e termo independente. Coloquei o último exemplo ali de equação linear, que é o x mais y menos 2z igual a 3. Canetinha. Incógnitas são as letras. Então, aqui nós já sabemos que temos 3 incógnitas. X, Y e Z. Coeficiente, todos os números que acompanham a incógnita. Sei que aqui nós temos o 1 para o X e o 1 para o Y. Então, nós temos o 1 e menos 2, tá, gente? O sinal acompanha o coeficiente. E termo independente, o 3. Eu acho que até aqui ficou bem claro. Quero colocar aqui como destaque toda vez que eu tenho termo independente, 0, tá? Então, eu vou grifar, circular esta equação. Nós vimos que ela tem o termo independente igual a 0. E toda vez que eu tenho essa particularidade, toda vez que o termo independente é igual a 0, eu vou chamar essa equação de equação homogênea, ok? Então, vamos destacar aqui outras coisas. Incógnitas, x, y, coeficientes 2 e 1 e termo independente 0. Então, eu coloquei como observação aqui no nosso slide que toda vez que o termo dependente for 0, eu vou colocar o nome, eu vou classificar essa equação como equação linear homogênea, tá? No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho sobre a solução e esta parte aí de equação linear homogênea, em que o termo dependente é igual a 0, vai fazer mais sentido aí na hora da resolução, ok? Vamos para o segundo slide, então. Vamos lá. Vou ter que apagar essas anotações. No segundo slide, nós vamos discorrer um pouquinho sobre as soluções dessas equações, ok? Então, vamos lá. Coloquei aqui como primeiro exemplo, o par ordenado é a solução de 2x menos 3. Então, nós já podemos destacar aqui que nós temos como solução de uma equação linear o par ordenado, tá? E como que eu vou entender sobre essa solução? Este par ordenado, eu sempre tenho como primeiro o valor de x. E o segundo número, o y. Então, aqui, x é igual a 5 e y é igual a 2. Vou utilizar a equação e vou substituir este par. Então, vamos lá. Vou colocar a primeira equação aqui. 2x menos 3y é igual a 4. Se eu falei que o x é igual a 5, porque a solução dessa equação é este par, no lugar do x, eu vou colocar o 5. Prefiro colocar sempre em parênteses, tá, gente? Para a gente conseguir associar aí que o 5 ficou no lugar do x. Menos 3, o y é 2, igual a 4. Então, aqui nós vamos efetuar a multiplicação.
2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes 2, menos 6. É igual a 4. 10 menos 6 é 4. 4 é igual a 4. Esta equação, ela confere? Sim, porque 4 é igual a 4. Então, nós podemos colocar que a solução desta equação linear de 2x menos 3y igual a 4 é o par ordenado 5 e 2. Só existe uma solução? Não existe, tá, gente? Existem outros pares ordenados que, colocados aqui no lugar de x e y, tem que ser verdadeira esta sentença, esta igualdade. Vocês podem aproveitar para pausar o vídeo e tentar achar outra solução. Aplica na equação e vê se a igualdade vai ser verdadeira. Vamos para o segundo exemplo. A tripla ordenada. Então, não existe só par ordenado, existe tripla ordenada também. É a solução de 2x menos y mais z igual a 0. Ela é tripla porque nós temos 3 incógnitas, certo? Então, o primeiro, como eu disse, vai ser sempre x, o segundo y e o terceiro z. Substituindo, vou substituir até aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? 2 vezes o 2, porque o x vale 2, menos o y vale 1, ok? Então, eu vou colocar 1. Lembrando que na frente dele também tem um 1, só que não tem necessidade de colocar, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Mais o z, que é menos 3. O porquê é importante a gente colocar no parênteses? Para quando acontece isso, né? Eu tenho uma soma, só que o valor de z é negativo. Então, eu vou ter que observar aí certinho a regra de sinais que eu vou desenvolver. Para quem já tem prática, já dá para fazer direto, mas aqui no vídeo nós vamos fazer detalhado para poder, para que não fique nenhuma dúvida aí na hora que vocês forem resolver o exercício de vocês. Vamos lá, então. 2 vezes 2 é 4, menos 1 vezes 1 é menos 1, mais com menos, né, na multiplicação, que é que eu estou multiplicando o que está fora, lembrando que aqui no z também é 1, então ficaria mais 1 vezes menos 3, sinais diferentes, menos 3. É igual a 0. 4 menos 1, 3. 3 menos 3, 0. Então, nós temos uma sentença verdadeira. A solução desta equação é, sim, uma das soluções, tá? Desta equação é 2, 1, z. É a tripla ordenada. Vamos focar aqui no termo independente desta equação, é 0. E eu disse para vocês, na apresentação anterior, que toda equação que tem um termo independente igual a 0, ela é homogênea. Coloquei como observação que toda equação homogênea tem também como solução, aqui é uma tripla ordenada, mas se fosse o par ordenada, no caso de duas incógnitas, tem como solução 0, 0, 0. Por quê? Então, nós já achamos uma solução, aqui nós temos outra solução, que é o 0. Se substituirmos, né, o 0 ali nas incógnitas, vamos fazer aqui, ó. Nós também chegamos numa sentença verdadeira. Então, ficaria o valor de x igual a 0, menos 0, né, que é o valor do y, mais 0, que é o valor do z, que é igual a 0. 2 vezes 0, 0, menos 0, mais 0.
Gente, 0 menos 0 mais 0 é igual a 0. Então, aqui nós também colocamos como observação que toda equação homogênea tem 0 como uma das soluções. Ok? Vamos passar para o próximo. Aqui nós vamos aprender como eu faço essa representação gráfica dessa equação, tá? Como eu vou representar geometricamente a equação linear. Se é uma equação linear, ela vai ser representada por uma reta. Mas como vai ser essa reta no plano cartesiano? Porque quando falamos de representação geométrica ou gráfica, nós já pensamos aí no plano cartesiano. Só destacando um pouquinho, antes que eu mostre ali, o plano cartesiano tem o eixo X, que é das abscissas, fica na horizontal, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que fica na vertical. O eixo bem aqui no meio é o 0. Para o lado direito, né? Na reta X, nós temos os positivos e do lado esquerdo os negativos. No eixo X, para cima, nós temos os positivos e para baixo o negativo. Só para a gente se orientar aí, tá bom? Coloquei um exemplo. Aqui, vamos utilizar o que nós já aprendemos aí nos slides anteriores e vamos incluir a representação geométrica ou gráfica, né? Para a gente ver como ela fica aí no plano cartesiano. Então, eu coloquei, represente graficamente a equação linear y menos 2x igual a menos 1 e verifique quais dos pares ordenados, aí tem todos os pares, né? Menos 2 e 5, menos 1, menos 4, 0, menos 1, 1 e 1, 2 e 2, 3 menos 1. São solução dessa equação. Então, eu vou pegar aqui o meu marca-texto, e vou destacar a minha equação. Podemos entender aqui que ela é, né, uma equação linear, porque tem grau 1. As incógnitas não se multiplicam nem se dividem. E nós temos aqui como coeficientes, né, o 1, o menos 2, incógnita xy e termo independente menos 1. E nós vamos ter que descobrir quais desses pares ordenados são solução dessa equação. Então, vamos começar com o primeiro par, tá? Então, eu vou colocar aqui o menos 2 com menos 5. Vou substituir na equação, lembrando que o primeiro é x e o segundo é y, sempre essa ordem, tá? Eu vou colocar aqui uma setinha, no lugar do y, menos 5, menos 2, o x vale menos 2, igual a menos 1. Bom, primeiro vamos efetuar aqui a multiplicação. Menos 5, menos 2 vezes menos 2, né? Sinais iguais, vai ficar mais 4. É igual a menos 1. Então, aqui nós temos menos 5 mais 4. Sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Ou eu posso pensar, eu estou devendo 5, eu pago 4, eu continuo devendo 1. É uma sentença verdadeira, porque menos 1 é igual a menos 1. Então, eu já vou destacar lá no enunciado que esta solução, ela é verdadeira para esta equação. Vamos testar a segunda. Menos 1 com menos 4. Y menos 4, menos 2, o x é menos 1, igual a menos 1. Primeiro efetuamos a multiplicação, menos 4
Menos 2 vezes menos 1. Menos não, né? Sinais iguais mais. Mais 2 igual a menos 1. Menos 4 com mais 2 é menos 2, que é igual a menos 1. Já entendemos aqui, já faço um risco, que isso aqui não é solução desta equação. Vamos passar aqui para o terceiro, tá? 0 e menos 1. Substituindo, o valor de y é menos 1. O valor de x é 0. Igual a menos 1. Pessoal, menos 2 vezes 0 é 0, porque todo número vezes 0 é 0. Então, eu vou ficar só com menos 1 é igual a menos 1. Sentença verdadeira, mais uma solução para a equação. Outra solução. Para fazer essa solução, eu vou apagar aqui essa segunda, que é falsa, para a gente poder ter um espaço, tá, gente? Então, vamos lá. E vou deixar só a verdadeira aqui na nossa apresentação. Canetinha. Para o ordenado 1 e 1, substituindo, y é 1, menos 2 vezes 1 é igual a menos 1. Então, aqui eu tenho o 1, menos 2 com menos 1, menos 2, igual a menos 1. 1 menos 2, menos 1, é igual a menos 1. Mais uma sentença verdadeira. Falta mais 2 para a gente fazer o teste, tá? Vou fazer eles aqui com vocês. Vou fazer um aqui no cantinho, tá? De 2 com 2. Substituindo, 2 é igual... Ops, igual não, gente. Desculpa aí. Dois menos 2 vezes 2 igual a menos 1. Visualizando aqui, a gente já sabe que menos 2 vezes 2 é menos 4. 2 menos 4 é menos 2 igual a menos 1. Errado, né? Essa sentença não é verdadeira. Como que menos 2 é igual a menos 1? Vamos testar o último. 3 e menos 1. Substituindo, nós temos o valor de y, que é menos 1, menos 2 vezes 3, igual a menos 1. Bom, menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7 igual a menos 1. Sentença falsa. Então, aqui nós temos como solução desta equação apenas 3 pares ordenados. É o suficiente para a gente poder representar geometricamente, porque, na verdade, precisaríamos só de duas soluções para poder formar uma reta. Se temos 3, fica melhor ainda. Vamos jogar esses pares ordenados, que é a solução desta equação, no plano cartesiano. Então, como eu disse, o primeiro é x, o segundo é y. Vou fazer a ligação aqui. Menos 2, tá aqui, com menos 5, que é y.
Então, primeiro sempre o x, depois o y. Aqui está esse par ordenado. 0 para x, menos 1 para y. Então, é exatamente aqui. 1 para x e 1 para y. Nós temos este ponto. Agora, nós só ligamos, né, os pontos. Esse pontinho aqui ficou meio feio, mas acho que deu para vocês entenderem. Para ligar esse ponto, eu vou usar a anotação aqui da plataforma para poder fazer a reta, tá? Vou trocar a cor, vou colocar ela no azul, para a gente poder destacar. Então, eu vou colocar ela aqui ligando estes pontos, tá? Eu acho que ficou um pouquinho grossa, vou dar uma afinada, tá, gente? Vamos ver se essa vai ficar melhor. Vou ligar esse ponto para formar a nossa reta. E esta reta representa a equação y menos 2x é igual a menos 1. Bom, se eu quisesse aumentar essa reta, é só eu achar outras soluções, acharia outros pontos aqui no plano e aumentaria essa reta, mas só isso já é o suficiente para a gente poder fazer a representação desta equação, ok? Vamos passar aqui para o próximo slide. Vou apagar, né, esse que eu acabei de fazer antes de passar, porque eu sei que para o próximo ele vai aparecer. Então, nós já vimos o que é uma equação linear, o que não é. Como é que eu classifico como equação homogênea quando eu tenho termo independente igual a zero. Falando de termo independente, nós já vimos também o que são as incógnitas, o que são os coeficientes lineares, como, né, é a solução desta equação e como eu represento graficamente. Vendo tudo isso sobre equação linear, nós vamos entrar em sistemas lineares. Nossa, professora, precisou ver tudo isso sobre equação para entrar no sistema? Precisou, gente. Precisou não, precisa, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre sistema linear. Sistema linear nada mais é do que o quê? O conjunto dessas equações lineares, tá? Então, aqui eu tenho um conjunto de duas equações lineares. Posso colocar já aí para vocês que esse sistema linear é 2 por 2. São duas equações com duas incógnitas, tá? E já coloco aqui que a solução, né, deste sistema tem que ser, né, comum, né? Então, o valor que eu colocar aqui para x tem que caber também na equação de baixo. E o valor que eu colocar para y também tem que dar para a equação de baixo. Então, vamos tentar achar aqui uma solução para este sistema. Vamos entender aqui, então, que o meu x vai ser igual a 2 e o meu y igual a 1. Se eu aplicar na primeira equação, vai ficar 2 vezes 2 menos 1, que é o valor de y, igual a 3. Então, aqui eu tenho 4 menos 1 é igual a 3, né? Nós já entendemos que este par ordenado de 2 e 1 é verdadeira para a mesma equação. Só que ela também tem que ser verdadeira para a segunda, porque senão ela não vai ser solução desse sistema. Tem que ter
uma solução que seja comum para as duas equações. Vamos substituir na segunda equação. Então, ficará menos 2, que é o valor, né? O menos que já é da equação, e o x que vale 2. Vou colocar em parênteses para a gente poder diferenciar bem isso. Mais 1 é igual a menos 1. Então, aqui eu tenho menos 2 mais 1. Estou devendo 2, pago 1, vou continuar devendo 1. Menos 1 é igual a 1? Sim. Ela satisfez tanto a primeira equação quanto a segunda. Satisfez esse conjunto de equações que eu chamo de sistema. Então, uma das soluções desse sistema de equações, desse sistema linear, é o par ordenado 2 e 1. Ok? Ficou claro? Vamos passar para o próximo. Bom, ali nós já associamos uma solução, substituímos e vimos que deu certo. Mas quando eu não tenho essa solução, não consigo já enxergar de imediato aqui no sistema, eu tenho métodos, né, de descobrir aí como achar a solução desse sistema. Vou explanar para vocês dois métodos, o de substituição e o de adição. Tem um outro que é o de comparação, mas a gente quase nem usa, tá? E ele também é um pouco mais complexo e aí não há necessidade de a gente trabalhar com ele. Vou explanar a substituição e a adição e depois vocês veem aí qual o que melhor vocês conseguiram captar e usem aí para achar a solução dos sistemas nos exercícios, tá? Então, o primeiro método, isso daqui é a resolução no formato algébrico. Depois a gente vai ver como é que faz essa solução no formato geométrico. Método 1, substituição. Já fala, né? Eu vou substituir. Eu tenho que aprender também a associar esses nomes aí para facilitar na minha compreensão. Então, eu tenho aquele conjunto de equações, aquele sistema, né? Em que eu tenho que achar uma solução que vai satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda. Quando eu falo em substituir, eu tenho que visualizar a equação e achar o sistema, né? Isso, sumiu. E visualizar ali quais das equações vai ser mais fácil eu isolar uma incógnita. Então, nós já destacamos aqui a segunda equação, que é x menos 3y igual a menos 7. Então, eu vou isolar o x, né? Para que eu consiga substituir este valor na equação de cima. Então, eu vou manter o x à esquerda e vou passar o termo menos 3y para a direita. Mantenho o que eu já tenho, que é o menos 7. Se eu mudo aqui, né, o meu termo de posição, eu também preciso de uma condição. De menos 3, ele vai passar a ser mais 3y. Então, aqui eu sei que o meu x é igual a menos 7 mais 3y. Vou substituir na primeira equação. Eu vou explanar a primeira equação aqui para vocês visualizarem certinho a substituição, ok? Então, eu tenho 3x mais 2y igual a 12. No lugar do x, vou colocar aqui entre parênteses, eu vou colocar menos 7 mais 3y, que é o valor aqui que eu atribuí para x, deixando ele em evidência, né? Deixando ele ali isolado, mais 2y igual a 12. Fazendo isso, gente, eu vou conseguir achar
o valor de y, né? Porque como eu isolei x, substituí na equação de y, eu só fiquei com uma incógnita, que é o y. Aplico a distributiva. 3 vezes menos 7, menos 21. 3 vezes 3y, 9y. Mais 2y igual a 12. Vou isolar o y, né? Já isolando, eu já posso aqui juntar os termos semelhantes. O que eu tenho de semelhante aqui é o 9y mais 2y, 9, 10, 11. Vai ficar 11y é igual a 12, passando 21 aqui, mais 21. Isolando o y, tá? Espere um momento que vamos resolver essa adição. 12 mais 21 é igual a 33. O meu 11 está multiplicando. Para eu isolar o y, eu tenho que passar ele dividindo. 33 dividido por 11 é igual a 3. Então, eu já sei que o quê? Que o meu y vale 3. Sabendo que o meu y vale 3, eu vou achar o meu x. Eu posso substituir nesta equação aqui, que já está simplificada, para achar o valor de x. Então, eu posso colocar que x é igual a menos 7 mais 3 vezes o 3, que é o valor do y. X é igual menos 7 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 7 mais 9, 7 para chegar no 9, 7, 8, 9. É 2. Então, o meu x vale 2 e o meu y vale 3. Se eu quiser conferir, gente, é só substituir aqui no lugar de x e y e ver se a sentença é verdadeira. Então, nós temos aqui, pelo método da substituição, uma solução, que é, vou colocar aqui, 2 e 3. Lembrando que eu coloco sempre primeiro o x para depois o y, para respeitar aqui a ordem do par ordenado. Agora, vamos fazer e chegar nessa mesma solução usando o método da adição, ok? Para chegar no método da adição, eu preciso adicionar, já fala, a adição. E para adicionar, eu tenho que excluir uma das incógnitas. E para eu excluir uma das incógnitas, eu tenho que fazer com que uma incógnita tenha o coeficiente oposto do outro. Como assim, professora? Eu vou apagar essa parte para a gente poder usar aqui, ok? Percebam aqui que o x tem coeficiente 1, então fica fácil fazer isso com ele, tá? Porque daí eu só vou ter que forçar ele a virar menos 3 para eu poder cortar, eliminar essa incógnita e só sobrar o y para eu poder achar o valor, ok? Então, como é que eu vou forçar isso? Eu vou multiplicar todos os termos desta equação por menos 3. Façam isso com calma, tá, gente? Para não errar. Então, como é que vai ficar? Eu vou colocar ela aqui novamente. A primeira não vai mudar, que é 3x mais 2y igual a 12. A segunda eu vou multiplicar. 3 vezes menos 3. Não, quer dizer, x vezes menos 3. Menos 3x.
não vou só multiplicar esse, tá, gente? Não é porque a gente vai usar esse agora que eu vou multiplicar só esse. Todos os termos. Menos 3y vezes menos 3. Menos com menos mais. 3 vezes 3, 9. Mais 9y. Igual a menos 7 vezes 3. Mais 21. Agora eu vou efetuar, vai ficar difícil fazer essa reta. Vou fazer usando aqui a ferramenta da nossa plataforma. Vou somar a primeira equação com a segunda. Termo por termo. 3x menos 3x, eu tenho zero. Eu nem preciso colocar o zero aqui. Eu já eliminei uma incógnita. 2y mais 9y, 11y, igual a 33, que é 12 mais 21. Y é igual a 33 dividido por 11. Y, portanto, é igual a 3. Nós já vimos isso lá pelo método da substituição. Estamos conferindo pelo método da adição. Substituindo aqui na equação, pode ser tanto na de cima quanto na de baixo, a gente sempre procura mais fácil. O y no lugar do y para achar o valor de x. Então, vamos substituir aqui na segunda. X menos 3 vezes 3 é igual a menos 7. X menos 3 vezes menos 3, menos 9, igual a menos 7. X é igual a menos 7 mais 9. Tô devendo 7, pago 9, sobram, desculpa aí, 2. X é igual a 2 e Y é igual a 1. Percebam que, usando métodos diferentes, eu cheguei no mesmo resultado. Fica a sua escolha, aluno. Se você quer usar método de substituição, método de adição, o que você quiser usar, você vai chegar ao mesmo resultado. Lembrando, gente, que com o tempo e com a prática, vocês vão visualizar certos sistemas em que, aplicando a adição, vai ficar mais fácil chegar no resultado, ou aplicando a substituição. Vocês que vão ter que apurar aí esse olhar. Então, já vimos como que eu resolvo algebricamente aí, como eu acho a solução desse sistema. Lembrando que 2 e 3 tem que satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda. Certo? Vamos usar aqui o meu bloquinho só para eu poder apagar a única coisa que eu fiz usando para a gente poder passar para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos entender um pouquinho sobre a classificação desse sistema linear, tá? Para a gente poder discutir ele, a resolução de cada um deles. Então, eu coloquei aqui para vocês um mapa em que nós temos o sistema. Este sistema, ele é dividido ou sistema linear possível ou impossível. O impossível é quando ele não admite solução, e a gente usa essa sigla, SI, impossível, não tem solução. A gente vai ver isso ali resolvendo depois alguns sistemas. E o possível é quando ele tem solução. Só que quando ele tem solução, ele se divide em duas escamas. O que admite uma solução, e que nós chamamos de possível e determinado, e o que admite infinitas soluções, que é o possível e indeterminado. E aí nós temos aqui as siglas, que vocês vão pegando aí com o tempo.
tá? SPD, de possível determinado, SPI, possível indeterminado. Vamos para os exemplos para a gente poder associar melhor. Então, aqui eu coloquei, né, o mapa no cantinho para a gente poder observar. Vamos resolver primeiro algebricamente este sistema, ver em qual classificação ele entra e depois vamos observar ele graficamente, tá? Então, aqui, observando, eu vou fazer pelo método da substituição, porque eu já quero isolar o x, tá? Isolando o x, eu vou ficar com x igual a 8 mais 2y. É uma boa também, gente, neste momento, vocês pausarem o vídeo. Se eu vou fazer pelo método da substituição, tenta fazer pela adição para ver se a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, aqui, na primeira, né, porque eu isolei o x ali eu isolei o x da segunda e vou substituir na primeira. Vai ficar 2 vezes 8 mais 2y mais 4y igual a menos 8. Fazendo distributiva, 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 2y, 4y, mais 4y igual a menos 8. 4y mais 4y, 8y. É igual a menos 8 com menos 16. Y vai ser igual a menos. Quanto que é menos 16 com menos 8? Eu tenho sinais iguais, eu posso somar, certo? Então, vai ficar aqui 24, os sinais e mantém. Estou devendo 8, devendo 16, estou devendo 24, certo? E o 8 passa dividindo. O meu y vai ser igual a menos 3. Descobri o meu y, vou substituí-lo aqui nesta equação que já está com o x isolado. Vou fazer aqui embaixo, tá, gente? X vai ser igual a 8 menos 2 vezes menos 3. X é igual menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. 8 tira 6, 2. Então, aqui eu tenho como solução o par ordenado 2 e menos 3. Eu tenho o que aqui? Uma solução. Ele é possível e eu encontrei uma única solução. Esta única solução nos dá a entender que quando nós colocarmos esse sistema no plano cartesiano, eles vão se encontrar em este único ponto, tá? Eles vão ter a intersecção em um único ponto. Então, eu vou chamar de possível e determinado. Geometricamente, ele vai ficar com esta visualização. Reparem que a reta vermelha, eu vou colocar, é da primeira equação. Vou usar aqui o meu marca-texto, tá? Para destacar para vocês. Então, se nós tivéssemos que colocar essa reta no plano, ela ficaria desse jeito. E a reta verde da segunda equação. Repare que o ponto em que elas se encontram, que é apenas um, né, em um momento ali, é o ponto 2 para x e menos 3 para y. Então, é um sistema possível e determinado, que tem apenas uma solução. Fácil, né? Vamos passar aqui para o segundo exemplo e ver como nós vamos classificá-lo.
Pegando a minha canetinha, eu tenho esse sistema. De antemão, não vou... Vamos usar o método da adição para variar um pouquinho? Aí você pode fazer o da substituição depois para ver se vai chegar no mesmo resultado. Como eu tenho menos 1 aqui no x, eu vou multiplicar toda essa equação por 2, para que fique menos 2 e eu elimine o x, tá? Então, vamos lá. Menos x vezes 2, deixa eu já colocá-lo aqui, menos 2x. Mais 2y vezes 2, mais 4y. Igual 5 vezes 2, 10. Mantenho a segunda, 2x menos 4y igual a menos 10. Menos 2x com mais 2x, 0. Vamos usar aqui a ferramenta da minha plataforma para eu poder fazer a reta aqui da adição. Quatro y menos y deu o quê, gente? 0 também. E aqui, 10 menos 10, 0. Então, ficou aqui, gente, 0 igual a 0. Não achei nem valor para x, nem valor para y. Como que eu vou classificar este sistema? Ele é possível, só que é indeterminado. Não consigo determinar uma solução. E como que eu represento isso geometricamente? Eu entendo que vários pontos se coincidem. Aqui, quando nós visualizamos, né, as equações, vou destacar aqui para vocês. Nós entendemos que as duas estão uma em cima da outra. Então, nós temos várias soluções, vários pontos se coincidem. Então, a gente chama de possível e indeterminado. Tem uma solução, só que a gente não consegue determinar. Ok? Segundo exemplo, vou apagar só o que nós fizemos ali, usando a plataforma. Prontinho. Nós temos o sistema, né? Deixa eu pegar minha canetinha primeiro. X mais y igual a 1. X mais y igual a 4. Vamos fazer aqui pela adição, né? Vamos multiplicar qualquer um deles por menos 1 para ficar sinais ao contrário e a gente conseguir cancelar. Então, vai ficar, mantenho aqui o primeiro, x mais y igual a 1, menos x menos y, porque eu estou multiplicando por menos 1, é igual a menos 4. Vamos usar aqui a minha ferramenta para fazer aqui o risquinho da minha adição. Fica tudo meio tortinho, mas acho que tá bem claro aqui para você. Menos x, quer dizer, x com menos x, 0. Y com menos y, 0. 1 menos 4, menos 3. Gente, reparem que eu vou até voltar aqui. Só ficou fora do lugar esse risco. Aqui, nós falamos que esse sistema ele é possível e indeterminado, porque a equação aqui foi verdadeira, 0 é igual a 0, né? Só que nós não conseguimos determinar uma única solução. Nessa outra resolução, não é verdadeira. 0 não é igual a menos 3.
Então, como que nós vamos classificar? Como sistema impossível, que não admite solução. E como que vai ser representado isso geometricamente? Duas retas paralelas em que em nenhum momento, nenhum ponto vai se encontrar. Em nenhum momento elas vão se cruzar. Então, repare que aqui eu tenho a primeira equação representada pela reta verde e a segunda pela reta vermelha. Elas vão ser paralelas, então elas nunca vão se encontrar, nunca vão admitir uma solução. Claro para vocês aí a classificação? Então, olha sobre sistemas. Nós já aprendemos que sistema é um conjunto de equações lineares. Lembrando que antes disso, nós aprendemos várias coisas sobre equações lineares. 2 métodos para resolver algebricamente. Aprendemos a classificar, tá? Se eu quisesse resolver ela geometricamente, era só, por exemplo, vamos voltar aqui. Na primeira, né? Que tem apenas uma solução. Era só a gente pegar a primeira equação, né? Atribuir valores para x, y, como nós fizemos lá na solução, traçar a reta no plano. Depois, a segunda, a mesma coisa, atribuir soluções para x, y, traçar a reta. O ponto em que eles se encontram vai ser a solução. Ok? Isso seria uma maneira de achar aí a solução usando a representação geométrica. Vamos ver agora. Deixa eu usar aqui a minha ferramenta para apagar isso daqui, não aparecer no próximo. Agora, nós vamos aprender como resolver o sistema linear usando o escalonamento. Anteriormente, nós aprendemos a resolver o sistema linear 2 por 2, duas equações por 3 incógnitas, usando 2 métodos, o da adição e o da substituição. Para sistemas 3 por 3, que são 3 equações por 3 incógnitas, nós vamos usar o método do escalonamento. Reparem que esta equação, olha, a primeira está completa com 3 incógnitas, o x, o y e o z. A segunda, ela já não tem mais o x, está com o y e z. E a última só com z. Isso daqui eu chamo de um sistema linear escalonado, né? Porque ele está na forma aqui de escada. E como é que eu resolvo, né, este sistema? Eu vou usando aí um pouquinho da substituição, né, que eu aprendi lá para sistemas de 2 por 2. Então, eu vou pegar sempre aqui a última equação, normalmente, né, que só está com uma incógnita. Essa já está prontinha, mas se tivesse que isolar o z, nós isolaríamos para poder achar um valor para z, jogar no de cima, encontrar o valor de y e jogar na última para encontrar o valor de x. Só que essa já está pronta. Então, aqui eu já tenho que o meu z é igual a 1. Se o meu z é igual a 1, eu vou substituir na de cima para encontrar o valor de y. Então, ficará y mais 5 vezes o 1, que é o valor do z, igual a 2. Y é igual, 5 vezes 1 é 5, isolando y, menos 5. O meu y é igual a menos 3. Achei o valor de y, falta somente eu achar o valor de x. Lembrando que a solução aqui é uma tripla ordenada. Então, eu tenho o valor de x, o valor de y e o valor de z. Já achamos o valor de z, né, que já estava nos dando ali de graça. O valor de y, que é menos 3. Agora, vamos achar o x.
Lembrando também, gente, que aqui os valores de x, y, z tem que satisfazer ali as 3 equações, né? Porque ali eu tenho um sistema de equações que envolve 3. Então, eu tenho que achar uma solução em que vá satisfazer as 3 equações. Agora, eu vou usar o que eu já tenho para substituir a primeira equação, que está completa, né? Com as 3 incógnitas. Então, aqui eu não tenho x, vai ficar 2x. Mais o valor de y eu tenho menos 3. Menos 1, que é o valor de z. Tudo isso igual a 3. Então, vai ficar 2x, 3 mais 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 1, quer dizer, menos vezes 1, menos 1, igual a 3. 2x menos 9 com menos 1, menos 10. Já isolando 3, vai passar mais 10. O meu x vai ser igual, 3 mais 10 é igual a 13. 13 dividido por 2 eu tenho 6,5. Não preciso nem colocar, posso deixar aí no formato de fração, não tem problema, mas se você também colocar aí, divide 13 por 2, que vai dar 6,5, não teria erro também. Então, nós temos aqui 13,5. Quero conferir? Substitui, gente, tá? Por exemplo, quero substituir aqui no primeiro, que tá com todos, para eu saber se vai casar, né? Então, eu vou colocar 2 vezes 13 sobre 2, mais 3 vezes menos 3, menos 1 igual a 3. 2 vezes 13 dá 26. 26 dividido por 2 dá volta no 13, né? Eu poderia até simplificar aqui, cortando 2. Deixa eu arrumar minha borrachinha, porque eu coloquei 12. Então, poderia isolar. Mas não, gente, borrachinha de novo. Matemática é isso mesmo, gente. Errar, apagar, consertar, refazer, visualizar o erro. Mais 3 com menos 3, menos 9. Menos 1 igual a 3. 13 menos 9, menos 1. 3 igual a 3. Satisfez a primeira, ok? Se eu for substituir aqui menos 3 mais 5, também daria 2. Então, ok, nós temos aí a solução. Só que nem sempre, gente, este sistema vai estar escalonado. Então, eu tenho que aprender como que eu faço para escalonar esse sistema, tá? Fazer com que ele fique assim. Ela completa na primeira, sem uma incógnita na segunda e sem as duas na última. Prestem atenção, estou voltando aqui o slide.